Já que estamos distante, licença para tirar aqui a máscara, tá bom? Boa noite a todos, os que aqui estão presentes, os irmãos que se encontram aí na rede virtual, nas páginas digitais nos acompanhando, muito obrigado. E a casa, agradecido pela oportunidade em servir. O tema da noite é proposta da vida. Proposta da vida, não é de vida. E é com quem essa proposta da vida? Essa orientação veio por intermédio de quem? Da nossa irmã Joana de Ângeles. Bom, é importante analisarmos o título, mas inicialmente, antes de entrar no título, vamos falar um pouquinho da vida alheia. Não é meu hábito, não gosto disso. Mas Joana de Ângeles, eu creio que ela não vai se incomodar. Qual é a característica do Espírito que nos manda a mensagem? Joana de Ângeles. O que ela fez quando esteve por aqui? O que ela conseguiu realizar? Em resumo, temos algumas anotações importantes. Uma delas, ela foi contemporânea do nosso modelo e guia, andou ao lado de Jesus, como Joana de Cusa. Depois ela encarnou dentro da escola apostólica romana, o catolicismo, e foi freira na Europa, chegando a ser freira no Brasil também. No Brasil, naquela luta para se livrar do jugo de Portugal, o exército português chegou a acampar e atacar o mosteiro onde ela se encontrava com as noviças que ela orientava. E ela, sabendo o que poderia acontecer com as moças, aqueles soldados invadindo aquele local, ela se postou na porta do templo. Ficou no portão e nessa estrutura do umbral, um braço do lado, um braço do outro, para que eles não passassem. Enquanto isso, as moças fugiam. E ela foi trespassada por golpes de baioneta. É só para entendermos o Espírito que nos manda a informação. Então, de contemporânea de Jesus até os dias atuais, ela vem numa busca constante de nos auxiliar também num pequeno farol para que tenhamos condições de não tropeçarmos tanto em nossa caminhada evolutiva. Então, na obra Seja Feliz Hoje, leiam com muito carinho, tem esse item que ela nos traz, proposta da vida. Mas depois pesquisem quem foi Joana de Cusa, depois as outras Joanas, e quem é o Espírito Joana de Ângeles, para que possamos trazer para nós a força da mensagem e não imaginarmos que não é qualquer ser que está nos ensinando como prosseguir. Não é mensagem aleatória para que nós venhamos achar bonito, interessante e depois deixar para lá. Ela pretende, com esse processo, nos auxiliar em nossa caminhada. E proposta significa o quê? Sugestão. Joana de Ângeles está trazendo sugestões. Conselho, recomendação, orientação, proposição. Bituca, Milton Nascimento. Mande notícia do mundo de lá, diz quem fica, não é isso? Venha me visitar, estou chegando. E ele no final diz que a plataforma dessa estação é a vida. Proposta da vida. O que é vida? Vida é o resultado contínuo de relacionamento num determinado espaço e tempo. Ou seja, ela está fazendo uma sugestão, um conselho para um determinado espaço e tempo da nossa existência, ou da vida que nós recebemos. A vida é uma só, mas nós teremos existências sucessivas. Jesus lembrou, não saireis daí enquanto não pagares o último ceitil. Então aproveita, reconcilia-te de imediato com o teu adversário enquanto a gente estiver caminhando com ele. Então, esse relacionamento contínuo no espaço de tempo e local circunscrito, determinado, nós temos aí a mensagem para o instante que nos encontramos. Planeta Terra, local de expiação e prova, onde habitam espíritos atrasados, recalcitrantes no mau comportamento ou na delinquência. Falar mal do vizinho, ficar melindrado por qualquer coisa, se comprometer com algumas questões da vida moral,
psicológico, emocional, uma série de coisas. O texto que o nosso irmão leu é diretamente voltado para isso. Nós vamos, com o nosso sentir e pensar, gerar alterações profundas no nosso perispírito. E traremos na próxima existência marcas indeléveis para recuperar no corpo físico. Ele, lamentavelmente, o corpo físico, é o instrumento que nos faz treinar a individualidade, fixar, mas ao mesmo tempo a esponja que retira todo o malefício que nós, enquanto seres imortais, carregamos. Então a proposta de vida dela é o quê? Um conselho, uma sugestão para o nosso momento, no espaço e tempo, no relacionamento contínuo que nós temos. Como é o nosso relacionamento no dia a dia? Ok? E aí ela começa a chamar a atenção, aí entramos no espaço e tempo, que entre o plano espiritual, ou a vida real, ou a vida maior, ela chama de existência no plano, né, do espírito. Nós ficamos transitando nesse processo de um lugar para outro e passamos por 3 estações. Então, há um instante que nós vamos estar na esfera imortal, é uma estação, Milton Nascimento fala, a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Então, eu estarei num determinado lugar, momentaneamente, que é a estação da imortalidade, no plano das almas, do espírito. Vai ter gente de outras crenças que não falam espírito, não tem problema. Então, a alma ela fica num determinado local, aprendendo, analisando, avaliando, para poder depois ela ajustar no seu livro da vida o que deve reconstituir ou reconciliar na sua caminhada. A outra estação é o berço. Depois, a outra estação é o túmulo. São 3 estações como plataforma desse nosso lugar, que é a vida. Nós recebemos a vida da imortalidade. O nosso plano é a existência na esfera imortal. Mas precisamos ir para cá para fazer ajustes no nosso processo evolutivo de aprendizado contínuo. Aí vem um detalhe importante. Quando nós passamos por essas estações, nós vamos caminhando até retornar novamente à esfera imortal com as aquisições adquiridas. Lá aprendemos, aqui estagiamos. Somente isso, aqui é estágio. E temos a ilusão de que aqui é tudo. Por isso que é lamentável algumas pessoas sofrerem com perdas de pessoas amadas. Eu posso ter saudade, posso lacrimejar, porque a saudade é o sentimento dos afetos que se reencontrarão no futuro. Vida é resultado de relacionamento. Então eu tenho tanta certeza que eu vou reencontrar aquele ser, aquele amigo, aquele parente, que eu choro às vezes, eu sinto saudade dele. Senão, não há nenhuma relação. Não é? O contrário de amor é indiferença. Não é ódio, não é raiva. Então é nesse processo que ela nos convida a percebermos que na esfera do tempo nós vamos carreando e transferindo de uma época para outra, de uma plataforma para outra, aquilo que nós vamos usando com o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. E o texto que o irmão leu nos convida para isso. E ficamos pensando que Deus nos castiga. Não, nós que escolhemos a prova, nós escolhemos o corpo, nós escolhemos o pai e a mãe, nós escolhemos o país que vamos nascer, nós escolhemos o condomínio que vamos morar antes de comprar a casa e o prédio no condomínio. Nós escolhemos tudo. E o nosso guardião, anjo protetor, espírito da guarda, não importa o nome, cada crença tem um nome, ele fica dizendo, olha, não faça essa escolha porque você vai reclamar. Tem horas que você vai dizer, né, que é o tempo de poeira, limpar essa casa grande, esse apartamento, o vizinho andando no outro andar, incomoda muito, né? Mas você escolheu isso, você não vai. Não, mas eu quero ir, porque nós somos birrentos. Quando chega aqui, eu brigo no grupo do condomínio, eu brigo no trânsito, no engarrafamento, com o proprietário da padaria do mercadinho na esquina onde eu moro, porque eu não procuro caminhar na proposta da vida. Vida é resultado de relacionamento. Aí ela nos convida a fazer um processo de entender o que é a construção da felicidade, que ainda não é desse mundo. Por que que não é? Nós não estamos em mundos felizes. Vamos para a nossa escola, didaticamente como Kardec ensina, mundo primitivo, primeira chegada nossa, não é isso? Lá é o quê? Berçário. É uma creche. Expiação em prova, jardim 1, 2 e 3. Planeta de regeneração, que vamos caminhar nos próximos milênios para ele, é o quê? Ensino fundamental, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano. E mundos felizes, ensino médio. Nós estamos distantes ainda, estamos no 2º degrau. Mas alguns de nós, pela crença, o entendimento superficial e raso das lições religiosas que todas as escolas passam, achamos que o salvacionismo é barato. Ela diz que não é possível. Há um fenômeno biológico da morte do corpo físico que nós precisamos ficar atentos. E nesse processo do jornadear
entre o plano imortal, o berço e o túmulo, aquilo que nós vamos adquirindo vão estar sempre conosco e devemos buscar para o bem, para o bom, para o belo. E aí, no resultado de relacionamento, eu preciso primeiro olhar para dentro de mim. E aí ela começa o texto, não vou falar do texto todo, para que vocês procurem um livro aqui na biblioteca ou na livraria, seja feliz hoje, e leia o texto completo, porque o palestrante vai falar daquilo que ele entendeu, que ele compreendeu. Então ela diz assim, logo no primeiro parágrafo, a proposta essencial da vida é a conquista do Deus interno, que jaz no íntimo do ser, aguardando. Lembra que Jesus disse assim, eis que eu vou preparar um lugar? Quando ele estiver todo aparelhado, eu retornarei e buscarei todos vocês, porque onde eu estiver, todos estarão comigo. Nossa, mas ele é o nosso irmão mais velho, 4 bilhões e 600 milhões de anos, já estava no nível superior para poder fabricar a terra, né? Já estava lá acima da segunda ordem lá. E a gente fica sem pensar nisso. E aí vem o chamado salvacionismo barato. Aí, Joana de Anjos diz assim, o paraíso é construído à custa de esforço e empenho de cada criatura. Aí ela segue, não espere êxito gratuito, porque não existem. E aí ela pede para nós ao mesmo tempo, a nossa vitória depende da perseverança no objetivo que nós escolhemos e exige sacrifício e abnegação. Então, olhando para dentro, eu preciso analisar a cada segundo da minha vida como é que eu me relaciono com o meu próximo. E o primeiro próximo sou eu. Eu ainda me melindro, então eu não posso dar ao próximo, o outro, aquilo que eu não tenho. Eu preciso apaziguar. E aí ela nos ensina que a construção da felicidade demanda muito tempo. Até porque ela chama que é um processo muito longo. E nós achamos, ela diz, que a felicidade é aparência. Ela diz, independe da aparência. Ela diz também que a felicidade é quinquilharia das nossas riquezas. Ela diz, também independe da riqueza. E ela diz também, muitos acham que é o poder, a fama, o sucesso. Ela diz que também não vale nada. É um construtor íntimo de lapidação das nossas idiosincrasias, da nossa delinquência, da nossa falta de cuidado, de aprender a mansuetude e humildade com aquele que diz, olha, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixa de ser egoísta e orgulhoso. Então, nessas estações, nós temos um tempo circunscrito, de uma encarnação para outra. Entre o berço e o túmulo, há um processo de aquisições que deve ser adquirido no relacionamento contínuo com as pessoas que estão conosco, que as oportunidades recebidas. E aí, para elevar esse Deus íntimo que está aguardando, é o entusiasmo. O Deus íntimo é o quê? O amor. O Criador é Espírito, já diz João. E há que se amar no Espírito em verdade. E Ele é amor. E João conclui, quem não ama, não conhece a Deus. E no finalzinho, João, lá nos Evangelhos, ele complementa, não adianta dizer que ama a Deus e se melindra, se chateia com o próximo. Aí ele conclui, como pode você dizer que ama a Deus que não vê? E diz que não ama o que vê. Ama o que não vê e não ama o que vê? Aí diz, ele mente. Por que João disse que nós mentimos? Voltemos para o altar de oferenda que o Criador reconhece que o adoramos. Qual é? O coração do próximo. Se eu ruborizo uma face, como diz Emmanuel, se eu comprometo o sentimento de alguém com as minhas palavras, gestos e atos, ou o crime hediondo que está no livro dos Espíritos, que a lei não alcança, que é o pensamento, se eu tenho comprometimento nessa linha, eu não estou fazendo aquilo que se pede, que é adorar a Deus sobre todas as coisas. Deus só reconhece que nós o adoramos em virtude da oferenda que fazemos na encruzilhada entre os braços, né? O sentir o afeto e o pensar ver do próximo. Se eu não tenho feito essas oferendas, o irmão leu no texto aqui, passaremos por situações escabrosas, e ela diz, nós vamos entre a vida real, o berço e o túmulo, acumulando qualidades.
Mas junto com essas qualidades, nós arrastamos sombras absurdas. E como é cobrado a quem mais foi dado, quem tem um nível superior, um médico, um biólogo, um físico, a cobrança no conhecimento e na prática dele na sociedade é muito maior do que uma criança que está lá, o pai compra um brinquedinho para ele fazer papel de médico em casa. Não é? De biólogo, feijãozinho no algodão. Tem nada a ver. Então aqui ela nos diz que a gente deve ter um cuidado enorme, porque nós nunca nos arrependeremos pela mão estendida ao irmão caído na estrada. E quando é que nós encontramos o irmão caído na estrada? Ele alcoolizado, deitado no papelão na rua? O irmão desorientado porque nasceu com problemas físicos, psicológicos e uma série de coisas assim? O irmão caído na estrada é todo aquele que detém o poder e a capacidade de agir. Se eu, como advogado, como professor, como político, como ministrante de palavras em qualquer crença que eu sigo, católico, evangélico, umbanda, candomblé, budismo, shintoísmo, judaísmo, direciono a minha posição para um trono que não me pertence, e no meu discurso, na minha linguagem, no meu roteiro interpretativo, eu faço alteração nas mentes que estão na minha frente, eu sou um irmão caído na estrada. Porque eu terei que fazer esse resgate. Cada pessoa que me escuta, eu tenho na minha família 5 pessoas, neto, sobrinho, irmão, marido, genro, nora. E nesse grupo familiar, eu gerei sombras, eu sou um caído na estrada. Porque na maioria dos casos, maioria mesmo, o irmão que está deitado no papelão na rua, adito químico, dependente do álcool ou de outras coisas, ele não altera o coração nem o pensamento de quem quer que seja. E no nosso livro dos Espíritos, Kardec falando sobre a justiça, sobre a questão da lei, amor, justiça e caridade, falando sobre os crimes, eles dizem assim: há crimes que a lei humana, a lei de César, não alcança, mas há crime que aos olhos da divina providência são escabrosos, são hediondos. Então Joana de Ângeles nos convida para um princípio de ajudar, de perdoar, de compreender, de acolher sempre. Às vezes no meio familiar, eu tenho um parente que ele está sendo instrumento do Criador para lapidar a minha soberba religiosa, minha soberba política, minha soberba cultural, minha soberba de gênero. Ele vem para a minha família, como ela diz, para que eu possa compreender, acolher e consolar. Mas eu não sou instrumento de misericórdia. Quem está sendo instrumento é aquele irmão que, porventura, eu tenho no meu egoísmo, soberbo, orgulho e vaidade a pretensão de achar que ele está me incomodando. Eu esqueço de algo muito importante que está no Decálogo de Moisés, que ninguém na humanidade cumpre até hoje. Os 10 mandamentos escritos 1576 anos antes de Jesus. Não colocarás outros deuses em meu lugar. Levaram-se para a ilusão dos objetos. Moisés acrescentou lá, porque eram 12 tribos, então eles iam com hábitos culturais de outro lugar. As imagens de escultura, que pregam muito por aí. Meus queridos, tem gente que tem sua imagem de escultura e tem um coração mais limpo e puro do que aquele que condena a imagem de escultura. Porque o detalhe não é o culto exterior. Deus e os espíritos nos olham o íntimo, o interior. Então, na proposta da vida, Joana de Ângeles nos convida para que em qualquer situação devemos buscar Jesus. Onde Joana de Ângeles tirou isso? Vinde a mim, aprendei comigo, tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. Devemos ter sempre mansuetude e humildade. E ele, enquanto nosso irmão mais velho, enquanto amigo, que não deseja ser objeto de adoração, é um equívoco enorme que nós cometemos. Ele não quer ser adorado, porque senão a ordem dele foi equivocada. Ele pede: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, deixa de ser egoísta e orgulhoso, e siga meus passos, mansuetude e humildade. Terei refrigérios para a vossa alma,
porque meu jugo é suave e o fardo é leve. Essa é a mensagem. Ele não pediu para ficar de joelho orando por ele e gritando que o adora o tempo inteiro. Ele nunca pediu isso. Pediu para segui-lo. E é tão interessante que na nossa escola Kardec pergunta diretamente, seco, qual o modelo e guia que a humanidade deve seguir? Guia. Quem já foi em hotel fazenda, interior, vem aqui no Cezão a primeira vez, alguém vai mostrar a casa para a gente, para conhecer os ambientes, tem um guia. Jesus é para ser seguido, os passos dele, o caminho dele, o modelo dele, o comportamento, o arquétipo. Por isso que eu chamei a atenção para o arquétipo de Joana de Ângeles. Mas vamos falar de Sebastião Marte. Alguém aqui da casa estudou profundamente quem é e o que é Sebastião Marte? Eu preciso entender, para compreender a linha doutrinária, comportamental, educacional da casa que eu estou. Porque senão eu chego no Cezão e quero que o Cezão seja igual ao pessoal do Alta de Souza, né? Fica copiando, não tem como, porque eu tenho um mentor. A minha casa é de André Luiz. Quinta-feira mesmo, numa manifestação lá, um irmão que adora André Luiz, né, da Umbanda, chegou lá e se manifestou e falou, salve, salve André Luiz. Gente, eu trabalho com vocês, pessoas que podem ser atendidas aqui, nós deixamos aqui. E pessoas que não podem, eu levo lá para a Umbanda, porque aqui não dá para atender, a nossa especialidade é outra, depois trazemos eles para cá. Boa noite. Né? Eu preciso ter esse sentimento, como Joana de Ângeles diz, de acolher, de compreender, de agir nos espaços que eu ocupo. Então, eu sou objeto de misericórdia quando um instrumento que Deus coloca na minha frente, para que eu possa, vida é o resultado contínuo de relacionamento no espaço e tempo restrito. Dentro do meu lar é um relacionamento, no meu condomínio é outro, no espaço de trânsito é outro, no local que eu trabalho é outro, e aí sucessivamente. Nós temos espaços para poder a proposta da vida ter uma utilidade dentro daquilo que Jesus nos conclama. O quê? Ide e evangelize a toda criação. Ele nem põe pessoas. Toda a criação vai de uma lagartixa a um coelho, de um pássaro a uma árvore. Eu tenho que ter um campo energético em mim que o ambiente seja contaminado, como diz Joana de Ângeles, pelo amor. Então ela pede para nós nos esforçarmos para sermos cada vez melhores na prática do amor. Foi o que Jesus ia ensinar. Um novo mandamento vos dou. Porque nós não aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos, né? Primeiro que a gente não entende Deus. Nossa escola já ensina. Kardec pergunta diretamente. Há condições de aqui na Terra compreender Deus? Eles, não. Ainda não. Porque vos falta um dom. Mas nós temos a escola de teologia, tudo bem, vamos respeitar a vaidade humana. Mas logia é estudo, teo é Deus. É impossível estudar Deus, porque nós não temos noção disso. Nós não nos conhecemos ainda. Quem é que você conhece? Nós não conhecemos. Há momentos que nós dizemos assim, nossa, eu não imaginei que eu era capaz de fazer isso. Não é verdade? Então, ela nos pede na proposta da vida, a plataforma dessa estação é a vida. Entre as estações que nós vamos, né, parar para trocar de trem. A vida imaterial da imortalidade, o mundo espiritual, o mundo das almas. O berço e o trajeto do berço até o túmulo. Chegando lá de novo no mundo com aquilo que nós adquirimos. O que nós estamos adquirindo para chegar do outro lado? Os meus relacionamentos, qual é a propositura que eu estou realizando? A Joana nos pede para sempre estender a mão, mas que em qualquer situação devemos buscar Jesus, porque Ele virá em nosso socorro naquela dificuldade. Ou seja, fazer como Saulo fez no deserto da Jordânia, indo para Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? Mas não olhar que aquela pessoa é um empecilho, que ela me incomoda, porque volta Moisés, 1576 anos antes de Jesus. Não colocarás outros deuses em meu lugar. Está lá no primeiro decálogo. Eu não posso colocar outro sentimento dentro de mim que não seja o sentimento do DNA de Deus. O que é Deus? Amor. Se eu melindro, se eu me irrito, se eu me incomodo com um sorriso, com uma roupa, com um perfume de qualquer ser humano, a proposta da vida, eu estou perdendo a caminhada. E estou gerando um ceitil, porque o mestre deixou claro, não saireis daí, enquanto não pagares o último ceitil. Então, estudar a Joana de Ângeles, ela nos chama para que qualquer situação buscar Jesus, é entender que Joana de Cusa, que ficou ao lado de Jesus, assistiu o flagelício, viu a crucificação, mas seguiu em frente, agindo como mensageira do bem, do bom e do belo. E ela nos pede para nos mantermos na prática do bem, do bom e do belo. Mas ela dá um consolo.
Ela diz assim: o erro de hoje se transforma em acerto amanhã. A experiência amarga e difícil, de difícil assimilação, o tempo vão fazer como instrumento de equilíbrio e como conviver com a própria consciência para que a proposta da vida se faça manifestar o Deus em nós. Então, Jesus há 2000 anos disse: Deus está dentro de vós, o Yahvé, o impronunciável, e vós sois deuses, Elohims, trabalhadores do Criador. Nesse processo, o Criador de todos nós espera que tenhamos condições de fazer transformações no ambiente para o bem e para o bom e para o belo. Mas é necessário que o reflexo do ambiente, ele comece no íntimo, no nosso interior. A família, ninguém fica sabendo. O amor ao próximo e o amor a Deus é culto íntimo, ninguém sabe. Podemos estar num ambiente festivo com a família, podemos estar num tribunal, num local de trabalho, né? Existem as metas na área do comércio e as pessoas ali fazendo cobrança, mas a nossa estrutura de serenidade está trabalhada em nós, num processo de convivência com o próximo. Então, devemos lembrar que em qualquer situação, sabemos que a vida impõe, mas Deus dispõe. A vida impõe estações e obstáculos para que o atleta da imortalidade possa melhorar o seu ritmo. E Deus dispõe em nós de inteligência e sentimento que vem dele, embora o nosso é relativo, para que possamos ter criatividade para solucionar situações comprometedoras e não gerar elementos piores. Por isso que o irmão leu o texto, nada por acaso, não foi selecionado, ele abriu aqui, né? Que sombras estamos construindo, que luzes estamos emitindo. Fazei brilhar a vossa luz, mas cuidai para que não seja sombra. Então a Casa Cesó nos convida na noite de hoje a pensarmos nessa pequena lição de Joana de Ângeles, Proposta da Vida, que está lá no livro Seja Feliz Hoje. E é interessante, vamos dar mais uma pequena dica, aproveita esse livro de Joana de Ângeles e quando começar a lê-lo, coloca do lado também Pensamento e Vida, de Emmanuel. E o Médico Jesus, do De Luca. Esses 3 livros, nós vamos aprender o que a nossa escola ensina. Controle universal do ensino dos espíritos. Nós vamos ver médios diferentes, épocas diferentes, passando a mesma mensagem. Ele altera um pouco o linguajar e a imagem. Vamos imaginar um projetor aqui. Joana de Ângeles coloca uma projeção. Emmanuel vai colocar outra projeção. Mas ele fala do nosso relacionamento e do dia a dia num campo muito mais profundo. Emmanuel lá em Pensamento e Vida, ele fala das alterações fisiobioquímicas. Da azia, da má digestão, da enxaqueca. Quem tem enxaqueca, Emmanuel diz o que é. Ela também fala nesse livro. De Luca, lá no Médico Jesus, também fala. Todo mundo que tem enxaqueca, aí ele vai dizer, é porque não abandonou esse sentimento. E aí a gente fica culpando o chocolate, a pururuca, né? Ficamos culpando isso. E não é. O corpo não é doente. Quem é doente é o espírito. Nós, seres imortais. Porque nós temos uma dificuldade enorme. Até nós que estamos no espiritismo, quando lemos algo sobre o comportamento do espírito, o que a gente pensa? Do irmão do outro lado, né? Mas nós somos o quê? Aí nós temos o hábito de apontar, e aí é engraçado que no livro dos Espíritos tem lá a questão 112 e 113, que fala da classificação, né? Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, né? Aí da 10ª classe até a classe única, não é isso? Todo mundo conhece isso, né? Aí a gente fica lendo aquilo ali, mas ninguém pega, bom, eu estou aonde? Expiação e prova. Expiação e prova é terceira ordem. Aí ele coloca o comportamento de todos os espíritos que pertencem à 10ª classe, 9ª classe, 8ª, 7ª, até a 6ª. Ele diz a característica comportamental. Eu um dia peguei e comecei a rir de mim. Peguei uma canetinha vermelha e fui marcando o que ditaram para Kardec, o que eu tinha ainda. Rapaz, parei, né? Porque a gente tem o hábito de achar que é o irmão que está desencarnado. Não, queridos. Nós somos espíritos. Não existe o eu espírito ou meu espírito. Eu sou. Estou aqui momentaneamente. Planeta Expiação e Prova, vou lá no Livro dos Espíritos, da 111 a 112, 113, e vou lá colocar lá, expiação e prova, quem é que habita? Espírito da terceira ordem. Vamos ver meus comportamentos aqui.
Proposta da vida. Nossa, a Joana de Anjos está pedindo para fazer um ajuste. E a felicidade independe da vaidade, da roupa, do cargo, do diploma, do dinheiro, do título, do emprego, do gênero. Depende do sentir o próximo enquanto humano que faz parte da minha espécie. Então, se a proposta da vida está ligada a uma sugestão para o nosso relacionamento contínuo, num determinado período de espaço e tempo, vamos aproveitar esse momento de lucidez que a Casa Saison nos dá. E sobre a inspiração de Sebastião Mártir, analise o arquétipo desse espírito. O quem, que era quando ele estava encarnado, e o que, o irmão no plano espiritual. E aí eu vou compreender a minha casa, o contexto das palestras, a estrutura dos cursos e a maneira que os dirigentes aqui são inspirados a conduzir as ações do cotidiano. E aí eu terei a liberdade de ficar tranquilo, porque não farei mais comparação. O pessoal do André Luiz no Guará, ou do Senão no Gama, que é a Casa André Luiz, eles agem assim. As duas casas são André Luiz como mentor. Aqui é Sebastião Mártir. Tem casa que é Joana de Anjos, Sociedade Espírita Joana de Anjos. Você chega lá, é toda uma estrutura montada no arquétipo de Joana de Ângeles. Então, preciso entender que na proposta da vida, meu relacionamento é no espaço que eu me encontro. Eu estou com a sogra, com o sogro, com o genro, com a nora, com o sobrinho, com o enteado, com a ex ou com o ex. Como é que eu estou me relacionando naquele instante? Eu volto para o Zeca Pagodinho, que muita gente critica, mas a filosofia entende bem a música dele. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Ou seja, que os relacionamentos venham e que eu possa, nesse mar da vida, ser levado sempre pelo amor, porque a vida é uma concessão do amor. O amor é Deus. Deixa o amor me levar, amor leva eu. E assim eu agradeço a tudo que o Pai Criador me deu. É isso. Vida é amor. E ela é em abundância. Se eu não entendi esse samba, não sou espírita ainda. Eu preciso voltar para a filosofia de Kardec e mergulhar profundamente na filosofia espírita e na ciência de observação e experimentação. Para a partir daí, a minha experiência no mundo exterior material, eu olhar para dentro e, como diz Joana de Ângeles, aproveitar, me afastar do que é temporal e entrar na era do espírito, ainda num planeta de expiação e prova, ficando um pouco mais leve para trazer uma alegria, um bem-estar e um contentamento comigo mesmo e ser um elemento, em vez de ser objeto de misericórdia, passar a ser instrumento de misericórdia, em vez de achar que aquele irmão me incomoda, mas eu agradecer a Deus que Ele é um ouríveres, está lapidando o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha soberba, a minha vaidade. Aí assim, a proposta da vida, o conselho de Joana de Ângeles nos ajusta para termos um bom relacionamento em qualquer lugar que estivermos. E aí sim, a proposta essencial da vida, para concluir, é a conquista do Deus interno que jaz aguardando o ser adormecido. E ela conclui: não espere êxito gratuito, porque não existe. Aí ela pede: esforça-te para seres cada vez melhor. A tua vitória depende da perseverança nos objetivos que exigem sacrifício e abnegação. E aí ela segue: ninguém consegue alcançar o pódio de glória sem a sudorese abundante, as noites indormidas e o esforço gigantesco. Venha para o nosso evangelho concluindo. Santo Agostinho diz que se reconhece o verdadeiro espírita, que também é o cristão, aquele que sempre se esforça para domar as suas más inclinações. Então a Casa Saison nos convida a analisar o que estamos fazendo nesse espaço e tempo reencarnatório, nos relacionamentos que recebemos, nas trocas de olhares que nós encontramos fortuitamente na rua e analisarmos o interior no sentir e no pensar, para que o agir seja sempre pela vontade de Jesus e não a nossa. Que o amor de Deus e a paz do Mestre e a ternura de Maria de Nazaré estejam com todos, hoje e sempre. Bom, gente, com as mudanças, em razão da pandemia, o passe é coletivo em todas as casas. Nós vamos fazer aí, a equipe já está a postos, vamos sentir a vibração do ambiente, vamos mentalizar o que viemos buscar aqui e fazermos do fluido doação que os irmãos estão dando agora, a multiplicação dos pães e dos peixes quando sairmos daqui, distribuindo para todos os seres que passarem perto de nós ou que nós estamos pensando nesse momento. Mestre Jesus, agradecidos estamos de recebermos esse local belo,
guardião, protetor, a Casa Cezon, que nos ilumina com o teu Evangelho. Nos faz recordar as épocas que caminhaste perto do lago de Genezaré, no mar da Galileia. Aqui sentimos, Jesus, a tua energia, o teu afago, o teu olhar, o teu semblante sereno e preocupado com as nossas dificuldades, e entender, compreender para aplicar suas lições. Mas continuamos, mesmo em passos lentos, buscando seguir os teus passos. Aí rogamos, Mestre amado, que nesse instante que a fluidoterapia se direciona até nós, que nós possamos receber aquilo que merecemos e não o que viemos buscar, porque ainda nós não sabemos claramente o que desejamos, porque o nosso desejo, Mestre amado, ainda é superficial, não é profundo. O nosso desejo, Mestre amado, ainda é material, não é espiritual. Assim, Jesus, rompa as masmorras do nosso egoísmo e orgulho, aclara nossos corações e abranda nossas mentes, para que a sua energia, a sua ternura, a sua mansuetude e humildade se faça manifeste em nós a partir desse passe. E que essa fluidoterapia nos transforme, para que possamos, mesmo sem palavras, mas só com sentimento, pensamento ou presença, fazermos fluir por intermédio de nós a tua virtude. E assim, da onde estiver, com a nossa presença em qualquer espaço, possas dizer: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E que possamos ser nós, Mestre amado, que como a roupa que aquela mulher tocaste em ti há 2000 anos, sejamos nós o ambiente de toque, para que cada ser humano que convive conosco, ou que está no nosso pensamento, seja tratado dentro do teu amor, da tua paz, da tua sabedoria, da tua mansuetude. Assim, como eterno pedintes, rogamos que faça de nós instrumento de vossa paz. E a medicação que iremos receber, Mestre amado, não permanecerá conosco, porque nosso olhar, nosso sentir, nosso falar e nosso abraçar será a redistribuição desse soro profundo que emana para nós por intermédio de ti. Assim, Jesus, seja conosco, hoje e sempre, assim seja.